Você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre polígonos. Afinal, o que são polígonos? O polígono ele é bem estudado na geometria e dentro do conteúdo de matemática, tá? Na verdade, os polígonos são figuras planas, e fechadas, constituídas de segmentos de reta, ou seja, de pedacinhos de reta, tá? E a palavra polígono está relacionado com a união de dois termos, que significa muitos ângulos, tá? Esses polígonos eles podem ser simples, como esses daqui, que é o objeto de estudo maior aí dentro do setor de geometria, de matemática. E nós temos também os complexos, como uma estrela, por exemplo. Esses polígonos aqui são os polígonos que nós vamos focar aí na nossa aula, que são os polígonos simples, Então, esses polígonos simples, eles podem ser de duas classificações, tá? Eles podem ser polígonos onde a região é convexa ou onde a região é côncava, tá? Então, é muito simples de identificar. Vamos supor, eu tenho aqui dois pontos dentro do meu polígono, tá? Se eu pegar esses dois pontos e unir eles, fazer um segmento de reta, quando eu tenho um polígono convexo, é quando toda a área fica dentro da figura, tá? Então, esse aqui é o que a gente chama de convexo. E o côncavo, se eu ligar um ponto ao outro, eu vou ver que ele não fica dentro, tá? Em algum lugar eu vou ligar esses pontos e ele não fica dentro completamente da figura. Então, ele é chamado de côncavo. Então, convexo fica no interior da figura total e côncavo não fica no interior da figura total, tá bom? Essa é a diferença entre o côncavo e o convexo. Os polígonos, nós chamamos aí polígonos de polígonos simples, No caso, nós temos polígonos que são chamados de polígonos regulares, tá? Esses polígonos regulares significa o quê? Que eles possuem lados e ângulos que são ao mesmo tempo equiláteros e equiângulos, Então, isso seria um polígono regular. O polígono regular nada mais é do que todos os ângulos internos são iguais, tá? Então, isso seria um polígono regular. Mas o que a gente estuda em um polígono, Então, tem vários elementos para a gente estudar dentro de um polígono, tá? Então, por exemplo, nós temos aí como estudar o vértice. Lembrando aí que o vértice é o ponto onde se encontram os segmentos, formando aquele polígono, Então, por exemplo, isso daqui é um vértice, tá? Nós temos também, os lados, e esses lados são chamados de arestas, tá? Então, as arestas ou os lados seria então cada segmento de reta que forma esse polígono, tá? Seja ele qual for. Aí nós vamos ter também um elemento, que são os ângulos. Os ângulos também é objeto de estudo nos polígonos, Então nós temos aí o que nós chamamos de ângulos internos, tá? Então esse daqui a gente pode chamar de um ângulo interno, porque ele fica dentro da figura. Ou a gente pode analisar também o ângulo chamado de ângulo externo, que seria este ângulo aqui de fora, ó, tá? Então esse aqui seria o externo, certo? Então nós temos aí esses objetos de estudo. É claro que nós temos também dentro do estudo a diagonal, tá?
Então, a diagonal também é um objeto de estudo. A diagonal nada mais é do que traços que ficam, né, ligando aí uma vértice a outra do lado de dentro do polígono, certo? E a nomenclatura desses polígonos estão relacionados com o número de lados. Olha lá. Então, aqui eu tenho o triângulo, que possui 3 lados, temos o quadrado com 4 lados, pentágono com 5 lados, hexágono com 6 lados, heptágono com 7 lados, octógono com 8 lados, eneágono com 9 lados e decágono com 10 lados, tá? E é claro que tem mais que isso, mas geralmente no objeto de matemática aí no ensino fundamental a gente utiliza esses tipos de nomenclatura. Lembrando que essa nomenclatura ela é muito interessante porque ela vai gerar a nomenclatura dos poliedros, né? Então lembrem bem disso. Tem uma aulinha aí que fala sobre poliedro. Se você não assistiu, clica aqui no card, tá bom? Que aí você vai lembrar dessa aulinha de poliedros, né? Então os poliedros, eles estão intimamente relacionados com o nome dos polígonos, né? Então, lembrando isso aí, poliedros, tá? É muito importante lembrar aí que os poliedros estão intimamente relacionados com isso, tá? É claro que a gente tem que observar aí que a soma, né, dos ângulos externos de um polígono convexo, por exemplo, tem que dar 360 graus. Mas esse tipo de conteúdo não é um conteúdo onde a gente aborda aí no ensino fundamental, né? No caso do 6º ano, por exemplo. Então, o que vocês realmente precisam saber é isso, tá? Relembrando aí um pouquinho, né? É claro que nós temos aí dentro de cada um deles, principalmente o triângulo. Aliás, tem uma aulinha falando de triângulo aí, ó. É só clicar no card aqui em cima, tá bom? Você pode ver uma aulinha aí falando só de triângulo. E o quadrado, que é um quadrilátero, né? Também tem uma aulinha falando sobre o quadrado. Clica aqui, ó, você vai no card que você vai ver um pouquinho da aula sobre quadrado, ou seja, quadrilátero, né? Então, esses dois são aqueles que têm mais especificações. Os demais são mais utilizados dentro do conteúdo de polígonos e do conteúdo de poliedros também, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E por hoje é só. Tchau, tchau!